Hoje o nosso culto será um pouco diferente. Será o testemunho do nosso amigo e irmão, desembargador aposentado Adilson Polegato, vai vir aqui daqui a pouquinho. Só esperar aqui a assessoria colocar as cadeiras, né? E vocês, por certo, já ouviram falar, já conhecem, já oraram por ele. E ele está vindo aqui para conhecer vocês pessoalmente, agradecer pela oração e agradecer a Deus também, como ele fez um propósito com Deus num momento bem difícil da sua vida, né? E como sempre a autoridade chama a autoridade, né? Nós temos várias autoridades aqui em nosso meio. Primeiro queremos apresentar ali a família do Dr. Adilson. Temos o irmão dele, né? Apolo. Levanta a mão aí, vamos dar uma saudação para eles lá. Tem a Fabíola, a outra, a Bárbara, né? Saudação para ela também. E todos ali, os convidados deles, são vários convidados, né? Se a gente fosse falar aqui, vai longe. Então, sejam todos bem-vindos, né? Temos aqui também o Eudes, funcionário do Poder Judiciário. Está ali o Eudes, saudação, mora aqui em Cáceres. Por certo, vocês conhecem, né? E temos aqui um irmão nosso, foi da Polícia Federal também, mas é nosso irmão, doutor, não vou chamar de doutor, né? Jadir Giroto, cadê ele? É da Central de Cuiabá. Está ali, Jadir. Vamos dar uma saudação, seja bem-vindo. Temos aqui também lá de Cuiabá, está acompanhando o Jadir, um convidado nosso do Jadir, o Diego Guimarães. Diego, sua família, está ali. Está lá fora, saiu nem a hora, hein? Mas no final vocês vão ver. Diego é vereador por Cuiabá, né? É adventista. Como a Bíblia diz que nós temos que ser a cabeça, não a cauda, né? Ele foi o mais votado lá de Cuiabá, né? Um lindo testemunho de não pedir voto aos sábados, inclusive a véspera da eleição, tem um vídeo dele por aí, vocês podem assistir, né? Temos aqui também a nossa representação, o vereador Isaías Bezerra está aqui, bem votado aqui. Isaías, seja bem-vindo, é da outra igreja, mas está aqui acompanhando. Vamos dar uma saudação para o nosso aqui também, né? Temos aqui assistindo ainda em casa, ex-prefeito de Mirassol e Curvelândia, Elias Leal, um abraço por Elias, né? Nosso amigo Renan Cildo, conhecido aqui da cidade também, que é assessor do senador Carlos Fávaro, né? E outras autoridades aí que estão aí, nós queremos dar uma saudação para todas aí, dizer que aqui é a casa de Deus, sejam todos bem-vindos. Vamos dar uma saudação forte aí, irmãos. E queremos chamar aqui à frente a doutora Adilson, suas filhas, pode ser as duas, tem lugar aqui para as duas, só que uma vai ficar numa cadeira sem almofada, vocês escolhem aí. Enquanto o doutor Adilson chega, eu vou passar um pouquinho da vida do doutor Adilson para vocês conhecerem, né? Ele nasceu lá em Maracaju, Mato Grosso do Sul, em 1945, formado em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso. Em 1985, ele passou no concurso para magistratura, sendo sua primeira comarca a cidade de Colíder, Mato Grosso. Foi promovido por merecimento para Cáceres em 1986, permaneceu aqui até 1993, além de juiz, diretor do fórum aqui também, comandou os demais do Poder Judiciário. Depois foi promovido para Cuiabá, em 1993. E em 2013, ele galgou a carreira máxima da magistratura, que é desembargador. Vocês sabem, conhecem, não precisa explicar. Em 2013, ele foi acometido por um câncer na próstata e teve que se aposentar. E parte desse testemunho nós vamos contar aqui, né? Ele está aqui não por causa desses
títulos, por causa do trabalho que ele prestou para a sociedade, mas está aqui porque é um filho de Deus e Deus o ama muito, né? Irmãos, vamos orar antes de começar? Vamos, do jeito que estamos mesmo, vamos orar de novo. Nosso querido Pai, nesse momento nós agradecemos a Ti, porque sabemos que Tu estás aqui conosco. Temos a certeza disso. Muita coisa poderíamos pedir, mas nessa manhã nós queremos pedir apenas a presença do Seu Santo Espírito, porque é o suficiente para a nossa vida. Queremos também, Senhor, que nesses testemunhos aqui, Tu dirijas com o Seu Santo Espírito para que seja honrado somente a Tua pessoa. Nós pedimos não porque merecemos, mas pelos méritos de Jesus. Irmãos, eu já vou passar a palavra para o doutor Adilson, mas eu vou fazer uma rápida introdução. Há cerca de um ano atrás, né, nós conhecemos aí, vocês sabem, eu sou advogado, doutor Adilson juiz, foi desembargador, e nessa caminhada aí a gente conheceu o doutor Adilson, né? Não mantínhamos um relacionamento muito próximo, mas em determinado momento, o ano passado, quando veio essa crise da Covid, né, apesar dele ter cuidado o máximo possível, ficava dentro de casa, não saía, né, família, cuidando, ele contraiu o Covid. Já estava lutando contra um câncer há 10 anos, né, doutora Adilson? E a Covid veio agravar essa situação. E eu vou resumir, vamos contar tudo, né, para a gente ir direto ao ponto. Um determinado momento, um determinado dia, recebi uma ligação do doutor Adilson, que eu até achei que não era ele, de tão fraquinho que estava a sua voz, relatando um quadro muito triste que ele estava passando. Ele falou: você sabe que eu estou tratando de um câncer, né, e foi acometido pela Covid, e isso aí agravou a minha situação. Aí ele deu uma lista lá, que eu nem lembro mais, de complicações. Eu lembro bem que ele tinha trombose, né? Eu lembro bem que o PCA, né, estava lá em cima. Lembro bem que também que os médicos já diziam que ele não aguentava mais a quimioterapia, é isso? E já estava num quadro complicado, e não era aquele que eu conheci nos tribunais, decidindo, sempre vigoroso, sempre líder, em todos os lugares que ele passou, além de magistrado, além de juiz, ele exerceu cargo de diretor, de liderança, de influência pela sua habilidade, pelo seu conhecimento, e ali eu estava diante de uma pessoa que eu não estava reconhecendo pela voz, né? O quadro, assim, as vozes dele já estavam sumindo, já não aguentava falar, né? Respiração já ofegante, e relatou aquele quadro. E em um determinado momento ele falou: eu preciso de uma ajuda. Lembro bem dessa palavra, preciso de uma ajuda. E eu pensei, que ajuda que eu posso dar, né, para um desembargador aposentado que teve várias bênçãos na vida, condições financeiras, mesmo o magistrado aposentado, o Tribunal de Justiça trata com muito carinho, dá tudo o que tem de recurso nesse mundo, nesse país, para ele, ajuda. O que eu posso ajudar? E ele, com a voz já fraca, falou: eu preciso de oração, preciso de ajuda espiritual. Ele nem disse muito oração, de ajuda espiritual, né? E eu recorri a meu Deus e falei: Senhor, o que eu posso ajudar um companheiro, um irmão, nessa hora? Mas eu tenho que ajudar. E falei, depois bastante pedi orientação de Deus, né? Deus tem me impressionado a mente. Falei: nós vamos, ó, Polegato, você aguenta a gente fazer um culto na madrugada, todos os dias? Ele falou: eu já não estou dormindo, a morfina já não passa a minha dor, a minha voz já não é a mesma, então vamos aproveitar que eu não estou dormindo, vamos fazer esse culto, né? Eu falei: eu já faço.
Então, na manhã, às 4 horas da manhã, nós marcamos esse culto, né? E no decorrer, não precisa eu falar muito. Ele estava na cadeira de roda, não andava mais, já tinha dificuldade de se locomover. Não precisa falar muito, porque ele está aqui para provar que Deus o abençoou, né? Amém? E eu vou falar isso um pouquinho aqui para frente, vou passar a palavra para ele agora. E ele fez uma promessa para Deus. E nós pedimos oração aqui, nós oramos para ele. E ele fez uma promessa: se eu melhorar, eu vou testemunhar do poder de Deus. Amém? E um dos primeiros lugares é na Igreja Adventista de Castres, que está orando por mim. Amém? Vale registrar que o irmão Polegato é da Igreja Presbiteriana, né? E os seus irmãos também oraram por ele, a sua família também oraram por ele. Então foi uma grande corrente de oração, né? E há poucos dias, já meio em cima da hora, ele me ligou e falou: eu quero ir na Igreja de Castres testemunhar, marca um dia para mim. E nós estamos aqui para isso. Nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu nesses cultos aí, como que foi a recuperação dele. Vamos ver quanto tempo o Tiago dá para nós aqui, né? Mas vamos passar a palavra para ele começar agradecendo a Deus e agradecendo a igreja. Pode ficar sentado mesmo. Pode ficar sentado mesmo. Eu vou ficar em pé, porque sentado pregava Jesus, né? Então, o mestre prega sentado. Longe de mim ser mestre. Mas eu vim aqui, irmãos, para cumprir aquilo que nós fizemos. Agradecer a Deus pelas orações que os senhores fizeram por mim, pela bondade do irmão Cleiton estar comigo orando por telefone todos os dias. Realmente tinha dia que eu não tinha força para falar, me faltavam as forças, porque além do câncer, eu peguei uma Covid quando eu fui tomar uma quimioterapia. Espero que alguém aqui nunca tenha tomado quimioterapia, mas a quimioterapia é difícil, cai o cabelo. O meu também caiu, e eu estou tomando quimioterapia. Depois, talvez, outra hora que eu voltar aqui, eu volte careca, porque o cabelo vou ficar assim como o Jadir, né? Mas, então, irmãos, o objetivo meu aqui hoje, estar aqui, na presença dessa augusta igreja, é para agradecer as orações recebidas. E, como disse o Senhor nas nossas Escrituras, em tudo dê graças. E é por isso que eu estou aqui, agradecendo a Deus, em primeiro lugar, mas também agradecendo de todo o coração os irmãos que oraram por mim durante essa dificuldade que eu passei na minha vida. E estou passando ainda. É muito difícil a cura do câncer. Deus me deu o privilégio de tratar em bons hospitais aqui no Brasil. Mas, quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos baqueados, né? E eu estava fazendo um tratamento, ultimamente, foi 4 aplicações do Lutece 177. E eu botei muita fé nesse Lutece 177. E foi a mesma coisa que tomar água com açúcar. E esta filha minha aqui falou: pai, o senhor botou mais fé no remédio do que em Deus. Por isso que não fez efeito. Eu falei: minha filha, você tem razão. E continuo fazendo a quimioterapia. Se esse domingo, no próximo, vou para São Paulo novamente para fazer uns exames lá, porque aqui não tem aparelhos para esse tipo de exame que eu faço. Mas a quimioterapia eu tomo aqui mesmo. O médico lá de São Paulo receita e eu tomo a quimioterapia aqui. Mas, como eu disse, o objetivo da minha vinda a esta igreja foi exatamente isso,
para agradecer os irmãos pelas orações que fizeram em meu favor. E continue orando, irmãos, porque a doença é difícil, mas nós temos um Deus muito poderoso. É isso aí. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, 1 São João 5,16. Abram aí, por favor. Vou pedir que coloque na tela aqui também, para quem não trouxe. Acho que apagar a luz na frente não pode, né, por causa da transmissão. Se puder, mas eu acho que vocês estão enxergando aí, né? 1 São João 5,16. Foi que o Espírito Santo, naquele momento, me orientou para começar a buscar a Deus, a interceder por uma pessoa que estava naquelas condições. Foi esse versículo. E foi esse o primeiro culto que nós fizemos. A primeira parte dessa sequência, né, que foi longe, né? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Irmãos, o texto é curto, claro, direto ao ponto, e como Deus queria deixar uma mensagem que não tivesse por onde interpretar diferente, ele é redundante. Ele fala a mesma coisa no primeiro e segundo parágrafo. Olha só, de formas diferentes. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Irmãos, algumas traduções aqui falam de vida eterna. E nós começamos aqui esse culto falando, primeiramente, de vida nesta terra. Porque quem pode dar a vida eterna, pode dar a vida aqui também. E, num primeiro momento, nós, por uma organização do próprio legato, ele falou: eu sou o mais velho, eu vou começar fazendo oração. Depois você termina. E o que me chamou a atenção é que todos os dias, quando nós começávamos, às vezes ele não aguentava, mas ele não deixava de falar que a vida dele estava no altar do Senhor. Amém? E que Deus fizesse o que ele entendesse melhor dela. E eu, quando eu começava a minha oração, eu já fui um pouco mais, não sei nem o que falar, fui um pouco mais sem opção para Deus. A minha oração, eu falava: Senhor, eu não tenho outro pedido. O único pedido que eu te faço é restabelecer a saúde do Polegato. Eu não dou segunda opção. E acredito, Senhor, que restaurar a vida do Polegato é mais fácil do que mandar o seu filho aqui sofrer, ser açoitado, ser cuspido na cara, morrer na cruz, para que nós pudéssemos ter autoridade para fazer esse pedido. Mas se assim o Senhor não desejar, faça a sua vontade. Mas o meu pedido é esse: se a sua vontade for outra, que o Senhor prepare o meu coração, prepare o coração dele para a vida eterna e prepare o coração da família. E começamos assim, então, conversar com Jesus. Porque sabemos, irmãos, que conversar com Jesus é o que nos dá força para viver. Ter amizade com Jesus é melhor do que ter bons planos de saúde. É melhor do que ser a mais alta autoridade que possa existir. E as coisas mais impossíveis, Deus pode atender se assim for da vontade dele. Irmãos, mas até aquele momento, nós estávamos fazendo pedido para Deus. Tanto o Polegato fazia pedido, como a igreja fazia pedido, a sua igreja fazia pedido, a família fazia pedido, e nós fazia pedido, né? Mas
quando a gente pauta a nossa oração em pedidos, nós não conseguimos conversar muito com Deus. Porque você começa a clamar 1 hora, às vezes, quando você está muito ruim ou quando está doente, e logo você cansa. Mas Deus te atende. E você não precisa orar tanto para Deus pedir, Ele que sabe, com pouca oração, muita oração, Deus que sabe. E Ele atende, né? Mas a oração de pedido, irmãos, ela faz Jesus tornar o nosso protetor. Ele nos protege. Se você tem um problema, se você tem um projeto grande, coloque na mão de Deus, que Deus protege. Mas o que Deus quer mesmo ser de nós é amigo. E como que nós podíamos desenvolver amizade com Deus naquela situação? Vamos ver aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Irmãos, abrir a porta do coração é o que está falando essa passagem. E como que você pode abrir a porta, abrir o coração para Deus só fazendo pedidos? Isso traz um bloqueio para o relacionamento. Agora, como poderia o Polegato, naquela situação de dor, nem os remédios conseguiam parar aquela dor em algum momento? Como poderia fazer isso? E nós começamos então a fazer algum exercício na prática. Polegato, você vai conversar com Deus o que você está passando. Você está sentindo muita dor, você vai contar para Ele. Você está, em determinado momento, agradecido pela família, que Ele falava todas as vezes dos filhos, você vai contar para Ele. Você está com um pensamento mal ou revolta, você vai contar para Ele. Você melhorou, você vai contando para Ele como se Ele não soubesse. Porque aquela primeira oração chama oração súplica. E essa segunda oração é a oração que estabelece um relacionamento com Deus. É essa que é decisiva para a nossa salvação. Vamos ver no final. E aí vai acontecer duas coisas na sua vida. Jesus vai ser o seu protetor pelas orações súplicas, pedidos, que são muito importantes. Mas aquelas orações que você abre o coração a Deus, Jesus vai transformar no seu amigo. E o que é melhor? Você ter só um protetor ou um amigo e protetor? Esse é o segredo da salvação. Muita dificuldade. O Polegato no início descobriu que ele não era amigo de Deus, porque não conseguiu estabelecer uma conversa. Às vezes ele falava, não consegui nada. E fomos tentando vários dias. E logo ele falou, não, eu já estou chamando Jesus para tomar um café comigo. Já coloco uma cadeira aqui, já chamo. E começou a desenvolver um relacionamento com Deus. E Deus, a partir daí, além de protetor, passou a ser amigo e protetor. A partir daí, tanto a minha vida espiritual como a vida espiritual do Polegato começou a ter outro sentido. Os problemas ali eram o mesmo. As melhoras não eram significativas no início. Por muito tempo, algumas vezes tivemos que interromper. Mas em meio de uma dor que nem os remédios curavam, o Polegato conseguia confiar em Deus, que Ele estava na direção da sua vida. Que além de amigo, Ele era protetor. Amém? Amém. E aqui eu quero trazer um texto para vocês. Queria colocar aqui. Que acontece conosco. O próprio Polegato falou uma situação aí, depois de tudo isso, ele ainda confiou mais no remédio do que em Deus. Essa é assim, irmãos, a nossa vida espiritual é assim.
Quando a gente sai para ganhar o pão, para lutar, para a nossa luta, as bênçãos que Deus deu vão nos afastando. E quando a gente percebe que a gente está ruim espiritualmente, o que a gente faz? A gente procura ouvir mensagens e sermões que falam que a gente tem que melhorar. Mas o problema nosso não é saber, é praticar. São Mateus 25, um pouquinho à frente, diz assim: o homem que ouve e pratica a palavra de Deus é considerado um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. E o pastor Bolhão fala desse problema aqui, ó. Se a amizade está abalada, a solução não consiste em ler livros, ouvir sermão, mostrar o dever de conversar com um amigo. É preciso que ensine a resolver o problema. Ele precisa de ajuda para que a amizade torne como antes. Uma vez que o problema tenha sido resolvido, o diálogo com o amigo volta espontaneamente. Eu faço uma pergunta para você. Vou voltar um pouquinho aqui. Como está a sua vida de oração? Eu já passei isso aqui na igreja, mas hoje é a prática. Você sente que sua oração não passa do teto? Sua oração das manhãs, da tarde são semelhantes da manhã anterior? À noite são semelhantes da noite anterior? Qual a duração das orações durante o dia, sem pedido, sem agradecimento? Aqui temos o vereador Isaías, o vereador Diego. Lá na sua sessão, você manteve-se em oração? Se você não manteve em oração, alguma coisa está errada. Fica com frequência sem assunto, fala uma coisa e na mente dá outra. Durante o seu trabalho, esquece de Deus na solução dos problemas. Eu vou fazer outra pergunta. Tudo isso aqui está no capítulo 8 do livro Conhecer Jesus é Tudo, um diagnósticozinho lá que eu li e fiz elaborei essas perguntas. Eu vou fazer outra pergunta para você. Analise aí o tempo que você fica acordado, sem estar dormindo, da hora que se levanta até a noite. Quanto Deus participou dessa vida cotidiana? Quanto tempo? Aí, irmãos, que é a tragédia da vida cristã. Quando a gente vê que está ruim, começa a ler livros, que é importante também, e não vai praticar. O delegado passou por essa experiência, eu também passei e passo todo dia, e todos nós passamos. Vai conversar com Deus e acontece de tudo. Sensação que a oração não passa do teto. Esse é o desafio da permanência em Deus. Mas tem aquela passagem: permanecer em mim e eu em vós, que dareis o quê? Frutos, são os frutos do Espírito. E essa é a tragédia da vida cristã. A gente não observa essa sequência e não pratica. Aprende muito, há um desequilíbrio extraordinário que nós não percebemos entre a teoria e a prática. E sabe quando que a gente vai ver isso? Quando nós precisamos e vamos recorrer a Deus e não encontramos, porque nós pensamos que nós conhecemos e não conhecemos. Aconteceu comigo, aconteceu com o Porogado. Quantas vezes ele falou: fiquei quieto, não senti nada. É isso. Permanecer em mim. Começamos os exercícios, vai dia após dia, até que Deus começou a falar ao coração dele. E o primeiro grande milagre que aconteceu, que apesar de tudo isso, ele já tinha paz até para morrer. Se eu morrer hoje, eu estou em paz. Um certo dia, o filho dele me ligou, já falei isso para ele, escondido dele, e disse assim: olha, eu quero dizer para você que eu tenho certeza da salvação do meu pai. Amém? E nós vamos ver que essa certeza, nós podemos averiguar ela realmente, né? Nós podemos ver. E nesse momento,
tanto o Polegato como eu, como pode na vida de cada um de vocês, das autoridades que estão aqui, nós vamos perceber que o melhor lugar do mundo e a melhor coisa, a melhor posição não é a posição que nós exercemos aqui. Não são as nossas finanças, não são o poder. O Polegato decidiu a vida de todo mundo, mas agora estava ali para Deus decidir a vida dele. Nada do que ele fez poderia ajudá-lo, né? Mas com muito esforço, não foi fácil, muito esforço, porque permanecer na presença de Deus, em comunhão com Ele, não é fácil. Sabe por que não é fácil, irmãos? Porque tem coisas que nós fazemos que Deus não aprova. Você deve estar pensando aí, muita coisa que todos fazem que Deus não aprova, e nós tentamos esconder de Deus isso, e isso bloqueia o nosso relacionamento com Ele. Se você tem alguma coisa que você faz que Deus não aprove, e às vezes a tristeza vem no seu coração, ou às vezes não vem tristeza, vem alegria, conte para Jesus. Esse é o processo de santificação, e esse é o segredo para nós mantermos essa comunhão o dia inteiro. Porque se nós pautarmos as nossas orações em pedidos, nós não conseguimos fechar o nosso relógio. E aí nós vamos entender o poder de Deus em nossa vida. Você vai ver que milagres vão acontecer, como aconteceu na vida do Polegato, e outros milagres vão acontecer. E o maior milagre nós vamos ver daqui a pouco, né? E aí nós vamos entender que de tudo que existe no mundo, a melhor coisa é estar aos pés de Jesus. Amém? Talvez vocês perguntem, e que hora que a saúde do Polegato melhorou? Porque ele está bom, em vista do que estava. Aonde que vai esse culto, que hora que ele melhorou? A saúde do Polegato melhorou quando ele estava confortável na presença de Deus, mesmo diante da morte. Amém? Aí ele começou a me relatar. Meu índice melhorou, meu índice melhorou, meu índice melhorou. Foram vários, né? E não só isso, irmãos. O Espírito Santo começou a trabalhar na cabeça dele. Você sabe, uma pessoa que nasceu com forte instinto de liderança, que sempre foi magistrado, foi desembargador, sempre mandou, não é uma pessoa fácil. Precisa falar mais? Não é uma pessoa fácil, mas Deus começou a transformar o coração. Duas coisas eu me lembro que ele falou. Preciso pedir perdão para minha filha. Fabiola, eu acho. Ele falou para mim um dia. Eu fui muito duro com ela. Ela me orientou que eu não devia controlar os dízimos, eu tinha que devolver os dízimos na casa do Senhor, e eu nunca concordei. E o Espírito Santo tocou no meu coração que eu não posso administrar nada, é Ele que administra. Eu administrava o fórum, o tribunal, a vida das pessoas dando sentença. Mas o dinheiro é do Senhor. Ele falou, assim que amanhecer o dia, eu vou chamar ela, que ela é minha tesoureira, e vou pedir para devolver o dízimo. Amém? E ele contou no dia só duas experiências, que ele tinha devolvido o dízimo no dia seguinte, né? E a segunda experiência, que assim que ele devolveu o dízimo de manhã, à tarde entrou um dinheiro na conta dele que ele não esperava. Amém? Amém. Eu falei, além de Deus preparar o meu coração, Ele me repôs mais do que o dobro. Irmãos, se nós temos uma dificuldade, não se esforce para vencê-la. Se esforce para ser amigo de Jesus. Só o protetor você não vence essa face. Jesus é um grande protetor seu, mas os defeitos de caráter tem que ser pela amizade. É para um amigo que você conta tudo. Considero o Jadir meu amigo. De vez em quando ele conta algumas coisas para mim,
Não vou contar não, Jadir. E eu pergunto para ele, depois que ele termina, você contou isso para outras pessoas? Porque eu preciso saber. Ele falou, não, para ninguém. Eu já sei que ele me considerou um amigo. Para Jesus, você conta o que você não conta para ninguém. E as transformações de caráter só se dá neste processo. Deus, além de te ouvir, Ele providencia meios de te libertar do pecado. Amém? Amém? Irmãos, mas não é só isso. Muitas vezes nós estamos preocupados com as guardas do mandamento, né? E eu vou mostrar para vocês aqui uma sentença que todos nós vamos ganhar. Vou falar de sentença porque o Polegato passou a vida inteira dando sentença. E quem recebe uma sentença, irmão, sofre. Se ele ganhar, ele chora. Se ele perder, ele chora também. A vida de um magistrado, irmãos, é muito difícil. Porque, na maioria das vezes, ele consegue desagradar todo mundo. Né? Oremos aí pelos nossos magistrados, para as pessoas que decidem, para as autoridades que estão aqui, que também, às vezes, não conseguem agradar todo mundo. Né? Mas tem uma sentença aqui, irmãos, que ela pode agradar todo mundo. Ó. Você pode ter suas coisas, você tem suas metas, você tem suas coisas, e às vezes a gente perde, às vezes não, na maioria das vezes a gente perde, é fracassado. Às vezes um casamento que não deu certo, um negócio que não deu certo, uma sentença que não foi favorável. Isso traz muita tristeza para nós. Mas vai ter uma sentença que nada vai ser mais triste do que ela. Ó, as palavras mais tristes que caíram aos ouvidos mortais são aquela sentença, não vos conheço. Vou ler todo o versículo para vocês entenderem. Talvez nós estamos pensando que essa palavra são para os ímpios, mas essa palavra são para os cristãos. São para nós que estamos aqui, ó. Mateus 7, 22, 23. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas coisas. Então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Se nós fosse contextualizar aqui para hoje, o Polegato podia falar, não fiz o que é certo, não fui na igreja, não devolvi os dízimos. Se fosse falar das autoridades aqui, eu não dei uma cesta básica, eu não fiz bons projetos na Câmara, eu não ajudei as pessoas, eu não construí igreja, eu fui ancião, eu fui primeiro ancião, eu toquei na banda e eu não vou poder entrar. Sai daqui, maldito. Sabe por que ele vai falar assim? Porque nós estamos tendo Jesus somente como nosso protetor. E para salvação, Ele tem que ser nosso amigo. Amém? Amém? E aqui, irmãos, eu vou terminar aqui só uma explicação rápida. Vou voltar aqui. As palavras mais tristes que caíram dos ouvidos mortais são aquelas da sentença, não vos conheço. Por quê? Porque guardou os mandamentos? Não. Porque nessa vida não tiveram comunhão com Cristo. Unicamente, olha aqui a palavra unicamente, irmãos, isso é muito importante. Unicamente a comunhão do Espírito que desprezaste poderia se unir-se à multidão jubilosa, que estará no banquete das bodas. Não podereis participar dessa cena. O que nós fizemos e estamos tentando fazer todo dia é exatamente isso. É que Jesus seja o nosso amigo e protetor. Porque o preço que Ele pagou, irmãos, foi caro. Alguém aqui teria coragem de dar o seu filho para morrer de forma humilhante? Quem tem 2 aí tem coragem de dar um? Ser açoitado, julgado injustamente. Estamos em guerra. Se alguém tiver coragem aí, pode ir lá substituir alguém. Mas Jesus fez isso. Ele fez isso para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai.
ter acesso e contar o que nós estamos errando, e falar com Ele, e ser amigo dEle. E a partir daí, irmãos, muitas coisas que nós tínhamos que pedir para Deus, Ele vai nos dar sem o pedido. Amém, irmãos? Amém. E nós cristãos, é uma estatística do presidente nosso lá, que ele fez, culto primeiro a Deus, há poucos dias, pastor Evaldo, 90% do que nós fazemos para Jesus, nós fazemos sem Jesus. Na época do Pentecoste, 90% do que eles faziam era pelo poder do Espírito Santo. E hoje 90% nós fazemos porque nós temos capacidade. Tem muitos recursos hoje, as câmeras, a televisão, os meios de comunicação, e nós esquecemos de Jesus. E é isso a única coisa que Ele pede de nós. Permanecer. E eu vou passar aqui, mas a última parte que nós já vamos encerrar. Essa sentença com certeza não será para nós, amém? Amém. Ó, o versículo que eu li lá, São João 15:4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Alguém pode falar, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, como nós todos somos aqui. Esse bem aí do moralismo, sem Jesus, ele é passageiro e provisório. Porque se o esforço nosso para vencer o mal fosse suficiente, Deus não tinha mandado o seu filho para aqui. E Ele mandou para ter esse relacionamento. O Polegato está aqui agradecendo a Deus. Mas um dia vai chegar o nosso fim. O meu, o seu, de todo mundo, a gente não sabe. Qual será a nossa sentença? Nós teremos condições de receber essa sentença? E mais um detalhe para encerrar. Qual que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz. Irmãos, quando fala paz aqui, não quer dizer assim, paz quando está tudo bem. Paz é na tempestade. Ah, mas eu não consigo. Lute para permanecer em comunhão com Deus, que você vai ter paz. E aqui nós temos um item que eu falei aqui que aconteceu. Fidelidade, domínio próprio, né? Irmãos, Deus é poderoso. E nós não temos o poder necessário para fazer maravilhas maiores do que Ele fez. Olha o que eu estou falando. Jesus curou. Jesus ressuscitou enfermos. Nós não temos o poder necessário. E o poder maiores do que Ele fez, que Ele falou que nós podemos ter, justamente porque falta isso. E por que nós vamos ser excluídos do céu? Porque nós não podemos ir para um lugar que nós não o conhecemos, o Salvador. Não temos amizade com Ele, porque nós vamos sentir bem. Alguns vão pedir para voltar. Então Deus já vai deixar lá para você não sofrer mais. Todo esse período que nós ficamos de madrugada, nós estávamos exercitando o momento a sós com Cristo. E o Polegato não imaginava, ele sempre falava, eu queria testemunhar, eu queria que as pessoas conhecessem mais isso, e se Deus me permitir que eu viva mais um pouco, eu quero testemunhar. Ele não imagina para tantas pessoas que ele já testemunhou. Eu vou colocar aqui, nós temos um culto aqui da manhã, que é o mesmo culto que nós fazíamos, só eu e ele. E uma pessoa ouviu falar desse culto, falou, vamos fazer também. E outra pessoa chamou outra, e outra, várias pessoas aqui, tem uns líderes aqui, a Cléo está ali. E nós já temos nesse grupo 350 pessoas. Amém? Aqui temos um momento a sós que nós fizemos com o pastor Landim, 170 pessoas conectadas.
São 350, mas nem todos vêm todo dia, nem todos podem. E todos os dias nós temos uma média desse ano de 80 pessoas lá, porque querem estar aos pés de Jesus. E Polegato, e você escolheu essa data, você ligou para mim, falou, eu quero ir agora. Era para ser sábado passado, ficou para esse. Porque no sábado, dia 13, irmãos, nós já fizemos 5 momentos a sós nesse culto, para treinar estar com Deus o dia inteiro, porque isso não é fácil. É simples, mas não é fácil. E você não imaginava, né, Polegato, que desse culto nosso, nesse mesmo formato, tantas vidas foram transformadas. Irmãos, agora nós vamos fazer um culto aqui. Se nós pegarmos só os testemunhos das pessoas que foram transformadas em seu caráter, então, em transformação, nesse grupo, nós faríamos sermão aqui para mais de 2 anos. Amém? Amém? Todos os dias tem testemunho. Todos os dias. Não estou dizendo que você é obrigado a entrar lá, que só esse é o caminho da salvação. Mas ali ajuda você a superar essa barreira que talvez nem você ache que você tem. A gente tem que testemunhar, então vou usar o nome da Cléo. Ela me criticava quando falava no momento a sós. E dizia que já sabia de cor. E como de fato sabia, era muito inteligente. Mas o dia que ela passou a praticar, ela nunca mais parou de levantar de madrugada. Amém? E agora não critica mais. Porque estar ao lado de Jesus não tem nada melhor, irmãos. Amém? Só quem vive sabe. Se você está ouvindo aqui, você não tem a noção do que é. E eu quero chamar o Tiago aqui para orar por todos nós. Tiago, nosso primeiro ancião, nosso pastor está em outra igreja, pastor Marlon. Se você quer melhorar o seu relacionamento com Deus, fique em pé. Invista na sua família. E a oração agora, Tiago, é para que nós possamos transpor essa barreira do relacionamento. Barreira que nem nós entendemos às vezes que temos. Vamos orar. Queridos, determinada parte da minha oração, eu gostaria, se possível, aqueles que puderem levantar a sua mão direita. Não para que a pessoa do lado possa enxergar, mas que Deus, que está ao nosso lado, possa segurar. Feche seus olhos. Querido Pai, aqui está a perseverança do santo. Aqui está o galardão que recebemos da pregação do Teu Evangelho. De ir aos confins da terra e pregar, pregar e pregar. O Teu servo, o Teu filho Polegato, precisou passar por uma série de problemas físicos para entender que o melhor lugar do mundo é aos pés do Senhor. O Senhor conhece os desafios que ele passou durante a sua carreira de trabalho. O Senhor conhece o tempo que ele passou estudando para adquirir conhecimento. O Senhor conhece o tempo que ele passou dedicando na criação dos teus filhos. O Senhor conhece o tempo que ele passou dedicando a sua esposa, dedicando a sua vida não só ao trabalho, mas à sua família também. Mas esse tempo não foi o suficiente para que o Senhor pudesse chamá-lo, Senhor, das trevas para a maravilhosa graça, para a maravilhosa luz. Simplesmente o Senhor fez com que a sua saúde fosse abalada, para que ele pudesse, como homem, como filho do Senhor, entender que somente o Senhor salva, que não há dinheiro no mundo, Senhor, que pode nos trazer a vida em Cristo Jesus. Não há nenhum tratamento sequer feito pelas mãos humanas que o Senhor pode operar, mas assim o Senhor o fez. Hoje não era para ele estar aqui,
já era para estar descansando. Mas o Senhor ainda o cometeu com a vida, dando a ele para que pudesse testemunhar para esta igreja, testemunhar para os teus filhos que nós acreditamos num Deus verdadeiro, acreditamos num Deus de milagre, acreditamos num Deus do impossível, que pode restabelecer saúde, que pode restaurar casamentos, que pode nos ajudar na educação dos filhos, Senhor. Esta igreja, como eu tive a oportunidade de orar e interceder pelo irmão Polegato, não o conhecia ainda, mas o Senhor tocou e me inspirou em meu coração para estar intercedendo por ele nas horas que eu tenho pela manhã, às 9 horas, e à tarde, às 15 horas também. O Senhor sabe disso, Senhor. Conceda a ele, juntamente com a sua esposa, seus filhos, a sua família, a oportunidade ainda de adorar o teu nome em vida, a oportunidade ainda de apresentar, Senhor, como o único Deus verdadeiro que nós seguimos. Obrigado porque este povo, teus filhos, vieram a este culto hoje para render glórias ao teu nome através da música, para render louvores ao Senhor através da mensagem da palavra que foi lida, para a apresentação dos nossos filhos que teve na escola sabatina. Obrigado por este momento, Senhor. E agora, o teu povo levanta as mãos. O Senhor está vendo cada um que está levantando a sua mão agora, Senhor. Por favor, segure em nossas mãos. Possamos sentir a tua presença em nosso lado, Senhor. Que o Espírito do Senhor nos incomode todos os dias da nossa vida a termos um verdadeiro relacionamento sincero com o Senhor. Que não há outro Deus, Senhor, que ocupe a nossa vida, somente o Senhor. Que não há outro ser a não ser o Senhor Jesus, segurando em nossas mãos agora. Nos conforte, Senhor. Traga a cada um de nós a alegria e a esperança de irmos para os nossos lares com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nós suplicamos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.